vamos falar sobre a série de reportagens, programa Titula Brasil e Grilagem, uma parceria entre o Joio e o Trigo, jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder, e o Observatório de Conflitos Agrários, de olho nos ruralistas. O levantamento inédito, fruto dessa parceria, mostra a incidência de desmatamento e de prefeitos latifundiários nos municípios que aderiram ao programa de regularização fundiária do governo Bolsonaro. Essa série está sendo desenvolvida por vários jornalistas, o Bruno Stanquevicius Bassi, o Leonardo Furman, Mariana Franco Ramos e Tatiana Merlino. E a gente vai conversar com o Bruno Stanquevicius Bassi, coordenador de projetos e pesquisador do Observatório de Olho nos Ruralistas. Olá, Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia. Muito obrigado por me receber aqui no programa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma parceria que se repete aí entre o De Olho e a Rede TVT. Maravilha. Bom, vamos lá, Bruno, é um prazer sempre recebê-lo aqui, viu, Bruno? Eu gostaria que você falasse, Bruno, dessa parceria, como é que surgiu aí essa ideia, né, de vocês fazerem essa parceria para colocar esse problema que é gravíssimo, desmatamento, enfim, e esse programa, né, Titula Brasil, né, que foi lançado aí em fevereiro de 2021 pelo governo Bolsonaro, como vocês falam, como o grande salto de modernização, entre aspas, né, no processo de titulação de terras públicas. Conta pra gente, Bruno. Então, Marilu, essa é uma pesquisa que ela já vem se desenvolvendo há mais de um ano, que ela partiu primeiro de um diagnóstico que veio da apuração das eleições municipais de 2020, que o Joio realizou, onde a gente constatou realmente essa captura do poder local por políticos relacionados aos setores do agronegócio, setor madeireiro, a vários lobbies específicos relacionados à agroindústria. Quando foi feito o anúncio do lançamento do programa, isso imediatamente despertou esse sinal vermelho para nós, e a motivação para fazer essa pesquisa em parceria com o Joio, justamente pelo fato de que, apesar da decisão sobre as titulações continuar na esfera do INCRA, quando o órgão ele passa para as prefeituras, para os poderes locais, essa atribuição de juntar documentação, de conduzir os processos de georreferenciamento, ele abre uma porta gigantesca para que essas influências, essas oligarquias locais possam influir nesses processos, seja pré-selecionando quais vão ser os indicados de acordo com interesses políticos locais, seja dominando os núcleos municipais de regularização fundiária, que são responsáveis pela condução dessa política no nível local, e como são os casos que nós desdobramos aí ao longo dessa pesquisa, né, com foco na Amazônia Legal, mas que podem ser refletidos para todo o país, onde a gente vê desde prefeitos que têm conflitos de interesse diretos, né, a gente tem matérias daí da apuração que mostram prefeitos com terras dentro de lotes da reforma agrária, lotes declarados para o INCRA, dentro de terras a regularizar, que foi um caso que a gente constatou bastante nas últimas eleições. E, além disso, a indicação de pessoas de servidores, né, para os núcleos de regularização fundiária municipal, com o histórico de atuação contra povos indígenas, indicação de envolvidos no Dia do Fogo, no Pará. Então, são essas histórias que a gente quer mostrar para evidenciar o perigo que você do dia para a noite, municipalizar uma política pública federal para terras que vêm aguardando essa demarcação há décadas, em alguns casos, né? Então, trata-se de da gente levantar essa questão de a quais interesses está atendendo essa regularização feita às pressas pelo governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Então, a série busca mostrar esses conflitos de interesse.
Exato. Bom, aí você já deu umas pinceladas, né, em relação ao que já está sendo divulgado, né, na série. A gente tem aqui o capítulo no Pará, os envolvidos no Dia do Fogo, disputa influência sobre o programa Titula Brasil. Lembrando que esse Dia do Fogo, aqui quem está em São Paulo vai lembrar, né, Bruno? A gente ficou numa tarde escura que chegou até aqui. Não é isso? Aquele desmatamento, enfim, todo aquele incêndio que eles provocaram lá na Amazônia, né? Pois é, infelizmente foi preciso o céu escurecer em outras partes do país para que se despertasse essa atenção em relação ao que estava acontecendo na região, né, de Novo Progresso. Bom, o Dia do Fogo ele foi uma ação coordenada aí por fazendeiros, né, da região, por grupos de WhatsApp, em que eles combinaram atear fogo no mesmo dia, em 2019, em diversas áreas do município, especialmente em áreas públicas, né, glebas federais com o objetivo de grilá-las, né, em alguns casos, algumas já em processo de grilagem, que foi esse foco imenso de incêndios que causou essa nuvem que chegou a várias capitais, não apenas a São Paulo, né. Então, desse processo, a gente verificou que tanto em Altamira quanto em Novo Progresso, pessoas envolvidas no Dia do Fogo, que chegaram a ser ou indiciadas ou chegaram a ser investigadas ao longo do processo, estão hoje dando as cartas nesse programa, decidindo quais são os assentamentos e quem são os titulados aptos a receber títulos de terras pelo programa Titula Brasil. E é importante que vocês dão voz também à população indígena, né, que está sendo, inclusive, massacrada, não é, Bruno, na Amazônia? Sim, apesar do programa Titula Brasil não dizer respeito a terras indígenas, né, um programa que está sobre outra alçada, a gente constatou que, primeiro, né, existe uma incidência muito grande de políticos que estão envolvidos diretamente em conflitos com indígenas. Então, a gente tem um exemplo de um dos indicados para o Núcleo de Regularização Fundiária Municipal de Brasnorte, no Mato Grosso, que protagonizou ataques racistas contra os indígenas Miqui. Outros casos também que a nossa reportagem levantou, por exemplo, em Amarante do Maranhão, que teve um surto de assassinatos contra os indígenas Guajajara, especialmente contra o grupo dos Guardiões da Floresta. E a gente, conversando com várias dessas lideranças, com vários servidores também da FUNAI, de órgãos de assistência como de órgãos de direitos humanos como o CIMI, a gente constatou que existe um medo muito grande pelas populações indígenas de que essa disponibilização de terras para esse mercado, né, ou seja, a partir dessa regularização que tem como meta, e a gente sabe disso pelos projetos de lei que estão em curso no Congresso, que tem como meta regularizar essas terras para que elas sejam depois vendidas e compradas por atores do agronegócio, isso gera um medo muito grande de expansão sobre esses territórios, uma vez que é muito comum em toda a Amazônia Legal você ter terras indígenas que são vizinhas a assentamentos de reforma agrária, assentamentos esses que já estão sobre um processo intenso de grilagem. Então, realmente é um efeito em cadeia, né, em cascata, que vai gerando esses impactos em sequência sobre camponeses, sobre pequenos agricultores, sobre povos indígenas, sobre quilombolas, que estão também há anos esperando, em alguns casos, a titulação de suas terras, e agora são ameaçados, paradoxalmente, por um outro projeto de titulação que, pela forma que está sendo conduzido, ele acaba colocando milhares de pessoas em risco de expulsão e de violência fundiária. Exato. E vocês colocam exatamente esse foco em relação a essa violência, né? Como você falou, os quilombolas, indígenas, as pessoas, os trabalhadores, os camponeses, camponesas, enfim, e o que o Brasil precisa é de uma reforma agrária, né, Bruno? A gente precisa dessa reforma agrária. E isso exatamente acaba indo totalmente contra a maior necessidade aqui em relação às terras no Brasil, né, Bruno?
Exato. Até é importante a gente estar nesse espaço da Rádio Brasil Atual, reforçando esse fato que existe uma confusão intencional por parte do discurso do governo em relação a esses processos de aceleração das titulações, que inclusive tem virado um palanque político para o Bolsonaro. A gente viu no ano passado o evento que ocorreu em Açailândia, no Maranhão, em que houve confusão, que já foi considerado, inclusive, por procuradores que ingressaram com o processo como um ato antecipado de campanha. A gente vê que esses processos eles atendem a um objetivo muito específico, que é migrar terras dos programas de reforma agrária para terras privadas. Então, ao passo em que esses títulos eles não vêm acompanhados de programas de compras governamentais, de assistência rural, de uma proposta política que proporcione a esses assentados condições de se manter nas terras e de manter essa sucessão rural, que é um problema que a gente enfrenta hoje no campo brasileiro também, em quase todas as regiões. Essas terras vão ser facilmente ou arrendadas ou vendidas posteriormente quando mudanças na lei assim o permitirem, que é o que está em discussão no Congresso hoje. Essas terras vão facilmente voltar para as mãos privadas ou passar a mãos privadas pela primeira vez em alguns casos. Então, a única forma de combater isso é com uma política ampla de reforma agrária, que busque não apenas dar o papel que é necessário, que as pessoas tenham a garantia sobre os lotes que elas ocupam e que elas foram muitas vezes em programas de assentamento, mas que isso venha acompanhado de políticas que garantam a permanência no campo dessas populações, que garantam mercados para elas, que garantam uma existência digna para essas pessoas, para que elas não estejam sujeitas a justamente ter que vender essas terras, ter que arrendar essas terras para açougueiros, para madeireiros e para outros atores cujo interesse econômico se vê demonstrado justamente nesse processo do Titula Brasil. Bom, Bruno, vamos falar para o pessoal como é que a gente consegue, né, ver a série, quantos capítulos já foram, quantos ainda tem, né, para ser divulgado, e onde que a pessoa pode acompanhar essa série. Perfeito, a série está sendo publicada nos sites do Joio e o Trigo e do De Olho nos Ruralistas e também nas redes sociais nossas, no Facebook, Instagram e Twitter dos dois veículos. Nós estamos agora na 5ª reportagem, publicamos essa semana as últimas reportagens da série, e é um tema que tanto nós quanto o Joio seguiremos cobrindo, então estamos sempre à disposição, toda a equipe que participou dessa pesquisa e publicação está à disposição aí dos espectadores para tirar dúvidas, para receber novas informações sobre outros municípios que a gente ainda não tenha tratado. Então, você que está nos escutando, tem alguma denúncia, algum fato relacionado ao Titula Brasil, entre em contato conosco. Tá certo, Bruno. A gente agradece aqui a sua participação. Parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, por toda a equipe. Um forte abraço e vamos acompanhar a série sim, viu, Bruno? Até mais, até a próxima oportunidade. Abraço, Marilu. Obrigado. Valeu. Falamos aqui com o Bruno Stanquevicius Bassi, coordenador de projetos e pesquisador do Observatório de Olho nos Ruralistas. Ele falou aqui sobre a série, essa série incrível que está já no ar, né? Tanto no Joio e o Trigo quanto no De Olho nos Ruralistas, que se chama Programa Titula Brasil e Grilagem. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.